Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana mais agitada do ano, com dados do PMI da China, inflação na Austrália, super quarta-feira com decisões dos bancos centrais do Canadá, dos Estados Unidos e também do Brasil, números do PIB da zona do euro e o PIB americano, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego na maior economia do mundo. As principais bolsas reagiram bem e operaram em alta durante a semana. Esse é o Active Drops, trazendo as principais notícias do mercado essa semana. Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas da China divulgou os dados do PMI. O índice de gerentes de compras não manufatureiro da China caiu de 52,2 em dezembro para 50,2 em janeiro. Mesmo com a queda, o indicador acima dos 50 pontos aponta que a atividade econômica do país continua na expansão. Já o PMI industrial caiu para 49,1 em janeiro, para um nível contracionista e abaixo das expectativas dos analistas consultados pela FactSet. Na terça-feira, a Agência Nacional de Estatísticas da Austrália divulgou a inflação oficial do país, que indicou uma queda na base anual para 2,4%, de 2,8% no trimestre anterior, e um pico de 7,8% no final de 2022. Na base trimestral, o CPI subiu 0,2% no quarto trimestre, abaixo das expectativas. O fator decisivo de ter ficado abaixo das perspectivas foram os descontos do governo em eletricidade e outros subsídios. E já na aguardada super quarta-feira, tivemos as decisões de juros dos bancos centrais do Canadá, Estados Unidos e também do Brasil. Logo pela manhã, o Banco Central do Canadá decidiu por cortar a taxa básica de juros em 25 pontos base, vindo para 3% ao ano, em linha com as expectativas dos analistas consultados pela FactSet. No comunicado do banco, a instituição anunciou um plano de concluir a normalização do seu balanço patrimonial, encerrando o aperto quantitativo. Além disso, o banco começará a recompra de ativos no início de março, visando estabilizar o seu balanço e em seguida buscar um crescimento alinhado à expansão da economia. Na parte da tarde, o Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, em uma decisão unânime, decidiu pela manutenção dos juros na primeira reunião de 2025 e a primeira do governo Trump. Os juros seguem no patamar de 4,25% a 4,5% ao ano. O mercado já aguardava essa decisão, conforme os dados da ferramenta FedWatch da CME Group, que apontavam 99,5% das apostas da manutenção dos juros pelo Fed. O Banco Central retirou do comunicado o trecho que fazia menção que a inflação recuou em direção à meta de 2%, destacando apenas que o ritmo dos preços continua elevado. Vale ressaltar que no ciclo de afrouxamento monetário, o Fed já reduziu os juros em 0,5 ponto percentual em setembro e 0,25 em novembro e dezembro. Em relação às próximas reuniões, o comitê afirmou que continuará monitorando as implicações dos dados recebidos para a perspectiva econômica. No último dot plot, gráfico que indica as projeções de cada membro do FONC para os juros, a mediana das previsões aponta para que no final de 2025 os juros possam ficar em 3,9%. Depois do anúncio, como de costume, Jerome Powell realizou uma coletiva, destacando alguns pontos. O mandatário do Fed disse que está observando as novas políticas de Trump e que levará algum tempo para tomar qualquer decisão. Também falou que os Estados Unidos não precisam ter pressa para ajustar os juros, após uma pausa no ciclo de cortes. Não serão duas leituras de inflação boas ou ruins que vão balizar as próximas decisões. Ao mesmo tempo, ele disse que não será necessário o enfraquecimento do mercado de trabalho para atingir a meta de inflação de 2%. E encerrando a super quarta-feira, após o fechamento da B3 e na contramão dos principais bancos centrais, o Copom decidiu pela elevação, pela quarta reunião seguida, da taxa Selic. Assim como em dezembro, a alta foi de 100 pontos base para 13,25% ao ano, em uma decisão unânime. Na reunião passada, os diretores já haviam antecipado esse aumento de 1%. A última vez que a Selic havia ficado em 13,25% foi entre agosto e setembro de 2023. O comitê elevou suas projeções para a inflação este ano, mas manteve a projeção para 2026. Para 2025, o IPCA esperado avançou de 4,5% para 5,2%. Para o terceiro trimestre de 2026,
a inflação oficial ficou em 4,6% no IPCA cheio. Na quinta-feira, a Agência de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, indicou que a economia do velho continente estagnou no quarto trimestre de 2024, aumentando os temores de que uma recuperação da economia possa ser adiada novamente. O PIB nas 20 nações que compartilham o euro ficou inalterado em comparação com o trimestre anterior, aquém das expectativas de uma expansão de 0,1%, e uma pesquisa da Reuters, já que 2 anos consecutivos de contração na Alemanha pesaram sobre o bloco. Entre as maiores economias do bloco, a Alemanha e a França apresentaram contração, enquanto que a Itália estagnou e a Espanha registrou um crescimento de 0,8%. Já o desemprego subiu para 6,3% em dezembro, ressaltando as dificuldades do mercado de trabalho na zona do euro. E horas mais tarde, o Banco Central Europeu decidiu em reduzir a taxa de juros referência, a taxa de facilidade permanente de depósitos, em 0,25 ponto percentual, para apoiar a atividade em um contexto de fraco crescimento na zona do euro. O quinto corte na taxa desde junho levou para 2,75% a taxa de depósitos, referência para empréstimos na economia real, vindo em linha com as expectativas dos economistas. O impacto dos principais índices europeus foi positivo. Índices como o DAX da Alemanha, o CAC 40 da França e o IBEX da Espanha, e também o índice Eurostoxx 50, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, registraram alta. E ainda na quinta-feira, o Departamento de Comércio americano divulgou os dados do PIB, que indicaram que o crescimento econômico nos Estados Unidos caiu no quarto trimestre. O Produto Interno Bruto aumentou na base anual para 2,3% no último trimestre, depois de acelerar a um ritmo de 3,1% no trimestre de julho a setembro. O dado veio abaixo das previsões dos economistas consultados pela Reuters, que previam um crescimento de 2,6%. E encerrando a quinta-feira, o Departamento de Trabalho americano divulgou os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que somaram 207 mil na semana encerrada no dia 25. O resultado indica uma queda de 16 mil, ante os 223 mil registrados na semana anterior, e ficou muito abaixo do consenso dos analistas consultados pela Reuters. Os pedidos contínuos na semana encerrada, no dia 18 de janeiro, ficaram em 1.858 mil, representando uma queda de 42 mil sobre o número revisado da semana anterior. Bom, pessoal, por hoje é isso. Semana marcada por decisões de juros e números do PIB, com os índices e ações próximo de suas máximas históricas, reforçando cada vez mais a importância de manter parte do seu patrimônio e uma moeda forte como o dólar. E aqui na Active Trades você tem a possibilidade de dolarizar o seu capital 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix ou até mesmo por depósitos em criptos. E nos vemos na semana que vem, no segundo payroll do ano. Até porque você já sabe, o melhor do mercado financeiro você encontra aqui na Active Trades. Um grande abraço e bons negócios. Tchau, tchau.